Fala galera, tudo bem? Boa tarde, hora da nossa aula de musicalização. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus na condução a gente é feliz. É feliz, com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vamos lá para a nossa aula de hoje, essa aula muito divertida, muito legal que o professor preparou. E hoje nós vamos começar a falar sobre algo muito importante no mundo da música e da musicalização, que é as propriedades do som. Propriedades do som, o que é isso, tio Felipe? Isso mesmo, as propriedades vão ser as características do som. Vocês sabiam que até o som tem características? Isso mesmo. E se nós quisermos ser grandes músicos, tocar instrumentos, violão, guitarra, bateria ou até mesmo cantar, nós precisamos conhecer as características do som. E hoje nós vamos conhecer a característica da altura do som. Altura do som. Quando eu falo altura do som, o que vem na minha cabecinha? Será que está relacionado a quando uma música está bem baixinha e quando eu aumento o volume ela fica bem alta? Será que é isso? Não tem a ver com isso. Isso aí é volume do som, é outra propriedade. E a altura vai ser outro tipo de propriedade. A altura do som ela vai ser dividida em duas. Em grave, ou agudo. Grave ou agudo. Agora sim. Grave ou agudo. A propriedade do som de altura vai ser classificado em duas, em grave ou agudo. O que será que deve ser um som grave e o que será que deve ser um som agudo? Vocês sabem o que é? Alguém lembra? O som grave vai ser todo aquele som que parece ser um som bem grosso, bem pesado, assim, né? Todo som que for bem forte dessa forma, ele vai ser um som grave. Falem comigo, grave. Som grave, som forte, grave. E o que vai ser um som agudo? Agudo, o que será que vai ser um som agudo? O som agudo vai ser todo aquele som que é bem fininho, que às vezes até dói nosso ouvido. Então, ele vai ser um som agudo, aquele assim, bem fininho, bem fininho. Vai ser um som agudo. Então, a altura do som ele pode ser dividida em duas, em grave ou agudo. Vamos lá? Façam junto com o tio, vamos lá. Grave, agudo. Mais uma vez, quero ouvir vocês, hein? Grave, agudo. Muito bem. Agora nós vamos ver exemplos de sons graves e sons agudos. Tá bom? Vamos lá? Os exemplos que eu vou utilizar não vão ser os nossos instrumentos, não. O tio vai utilizar objetos que tem aí na casa de vocês para que vocês possam analisar esses sons, tá bom? E o nosso primeiro objeto é, olha só, o objeto que nós utilizamos na aula passada. Um copo de vidro. Eita, eu posso pegar copo de vidro, professor? Não pode. Você vai pedir para a mamãe ou para o papai
ou pro titio ou pra titia, alguém que já for adulto, pegar o copo de vidro só para você dar uma olhada no som, tá bom? Ou até eles mesmos podem fazer esse movimento para que vocês possam só escutar o sonzinho que eles fazem. E eu tenho aqui a nossa colherzinha, né, de chá para fazer aqui o impacto e nós escutarmos o som. A gente já viu na aula passada como é o som, mas só para a gente relembrar. Olha só o som do copo quando nós batemos com uma colher. Vou bater mais uma vez para vocês analisarem o som bem direitinho. Qual será a propriedade deste som? O som do copo, quando nós batemos com uma colher, é um som grave ou é um som agudo? Grave ou agudo? É um som agudo, porque ele é um som bem fininho, bem fininho. Então, o som do copo é um som agudo. Vamos lá para o próximo objeto. O que será? Olha só! Um depósito de plástico. Aqui é um depósito de biscoito. Será que tem biscoito dentro? Eita, tem biscoito. Mas deixa aqui. Um depósito de biscoito. Será qual deve ser o som do depósito quando eu bato a palma da minha mão nele? Será se é um som grave ou será se é um som agudo? Vamos lá, vamos ver o som? Vou bater novamente para a gente analisar bem direitinho. E aí, você já sabe qual é a classificação? E aí, o som do depósito, ele é um som agudo ou um som grave? O depósito, ele tem o som grave, isso mesmo, porque o som do depósito, quando nós batemos com a palma da nossa mão, ele é um som bem forte e grosso, então é um som grave. Vamos para o nosso próximo objeto. Agora eu tenho aqui... Olha só o que eu tenho. Uma frigideira. Olha só, uma frigideira. Será qual deve ser o som da frigideira? Será se é um som grave ou um som agudo? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui a nossa colherzinha de chá para fazer o impacto aqui com a nossa frigideira para que nós possamos saber qual é o som da nossa frigideira, tá bom? Olha só, vou fazer. Vou repetir mais uma vez. O som da frigideira é um som grave ou agudo? Hein? Vamos lá. Você acha que é um som grave ou um som agudo? O som da frigideira é um som agudo. Isso mesmo, é um som bem fininho, ó. O som da frigideira é um som agudo. Temos aqui outro objeto também. Você sabe o que é isso? Exatamente, é um balde que a gente usa para tirar água e também para fazer nossas atividades físicas com o professor Igor, não é? Isso mesmo. O balde, qual será que é o som dele? Será se é um som grave ou um som agudo? Vamos lá, vou fazer aqui com a palma da minha mão novamente. Vou fazer novamente. E aí, o som do balde, ele é grave ou agudo? Ele é um som grave ou agudo? É um som grave. Muito bem. Porque o som dele é forte. O objeto que temos aqui, que é o balde, o som dele é grave. E por último, eu não sei se vocês têm isso em casa, mas o tio tem um aqui. Ó, alguém sabe o que é isso? Um apito. Vamos ver o som do apito. Forte, né?
Vou fazer mais uma vez para analisarmos. O apito, ele tem o som grave ou agudo? O apito tem o som agudo, apesar do som dele ser bem forte, mas é um som bem fininho. Então, o apito tem o som agudo. E esses são os objetos que nós utilizamos para fazermos análise dessa propriedade do som, se é grave ou se é agudo. E o interessante é que você pode pegar esses objetos, por exemplo, se você botar um grave, no caso aqui o balde, e um agudo, no caso a frigideira, você consegue montar uma percussão criativa, como a gente fez naquela aula. Grave e agudo. Opa, tá caindo aqui meu balde. Vamos lá. Olha só, vou fazer aqui uma composição usando os objetos que têm sons diferentes, grave e agudo. Então você pode se divertir na sua casa. Ah, eu não tenho teclado, não tenho bateria, não tenho guitarra, não tenho violão, não tenho nada disso, professor. Aí você vai falar assim, mas eu tenho um professor de música que me disse que todos os objetos ao nosso redor emitem sons e como eu sei a diferença entre grave e agudo, eu mesmo posso montar os meus instrumentos, tá bom? Então fica aí o desafio para vocês, para montarem aí a percussão de vocês, explorando os dois tipos de propriedade, hein? Uns com objetos com sons graves e objetos com sons agudos. Gravem um vídeo, identifiquem qual objeto tem o som grave, qual tem o som agudo e façam um ritmo bacana para eu apreciar, tá bom? Um beijão para todos vocês, estou com muitas saudades. Tchau, tchau e até a próxima semana.